Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 99119 2421, Irmão Alex, beleza? Eu vou deixar o livro aí na tela. Nós estamos lendo o livro Cheios do Espírito, a carta de Paulo aos Efésios, escrito por Augusto Nicodemos. A parte que nós estamos lendo hoje é Resolvendo o Problema do Pecado, parte 12. Isso aqui é a continuação do vídeo passado, beleza? Tá bastante interessante essa passagem, e aí eu dividi em dois para não ficar muito grande, beleza? Então vamos dar continuidade. Você provavelmente deve se recordar de que nos capítulos iniciais dessa carta, Paulo fala aos grandes privilégios e das bênçãos do Eterno para a igreja, né? Para o seu povo. A partir do capítulo 4, o apóstolo começa a mostrar como a igreja deve viver à luz desses privilégios. Então, capítulo 4, do versículo 22 ao 24. Ele diz como a santidade cristã funciona. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscência do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revestivos do novo homem, criado segundo o Eterno em justiça e retidão, procedentes da verdade. Há 3 pontos centrais na passagem. Primeiro, quanto à sua antiga maneira de viver, os efésios deveriam abordar a velha natureza, como quem se despe de roupas velhas e imprestáveis. Segundo, os seus corações e suas mentes deveriam ser completamente renovados. Terceiro, eles deveriam se vestir de nova natureza, que o Eterno criou neles, para seres mais e mais semelhantes ao Eterno. Esses 3 passos, despir-se, na verdade, renovar-se, revestir-se, seguem uma ordem inalterável. Aqui o apóstolo Paulo usa uma ilustração do dia a dia para demonstrar os passos da vida cristã. Ele usa a ilustração do trocar de roupas, que todos os seus leitores entenderiam, para referir-se à santificação. A santificação é assim, diz o apóstolo Paulo: você se despe do velho homem e dos seus feitos, renova-se do espírito do seu entendimento, e então reveste-se do novo homem. Ou seja, a santificação tem 2 aspectos. Aspecto negativo, em que nós tratamos do problema do pecado, da modificação da nova velha natureza, da nossa velha natureza, e do controle das paixões que procedem da nossa carne. O outro é o aspecto positivo do revestimento das virtudes cristãs, do próprio Cristo, na verdade. Os 2 processos acontecem nessa ordem. Primeiro, despir-se do velho homem, e em seguida, revestivos do novo homem. No versículo seguinte, Paulo desenvolve esse princípio na prática.
os crentes devem, por um lado, deixai-vos de mentira, despediço do velho homem, e por outro, falar a verdade, revesti-vos do novo homem. Efésios capítulo 4, verso 24. Devem parar de furtar e começar a trabalhar. A mesma coisa em Efésios capítulo 4, verso 29, deve parar de dizer palavras torpes e começar a falar o que edifica, né? Palavra torpes é palavrão. E começar a falar o que edifica. Não basta você deixar de falar palavrão. Você precisa aprender a dizer coisas que edificam. Interessante. São os dois lados da santificação, né? Então, realmente é algo interessante. A pessoa tem que ter uma mudança, tem que ter uma transformação. A pessoa tem que deixar aquelas práticas que elas praticavam anteriormente e começar a fazer coisas boas. A aplicação prática deste princípio, despir-se, revertir-se, continua pelo restante do capítulo 4. O progresso no capítulo 5, até chegarmos à nossa passagem. Não vos embriagueis com vinho, com que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Que é no Efésios capítulo 5, verso 18. Fica claro pelo contexto que Paulo está desenvolvendo um termo prático a princípio da santificação cristã, ou seja, primeiro devemos nos despir da embriaguez, seja qual for, então nos revestivos do Espírito Santo. Em 1985, minha esposa e eu estávamos na África do Sul por causa dos meus estudos e fomos visitar Kawachabantu, o centro de um grande avivamento espiritual que havia começado em 1967, na tribo Zulu. Lá ouvimos uma história interessante. Uma senhora Zulu, idosa, converteu-se a Cristo e via regularmente a todos os cultos. Todos estavam muito felizes por ela, mas havia um pequeno problema. Há anos ela não tomava banho. Aquilo começou a criar um problema, pois quando ela entrava no local das reuniões, seu mau cheiro perturbava a todos. Todo mundo sabia que ela havia chegado. A senhora Zulu, crentes, resolveram tomar uma providência. Reuniram-se, fizeram uma festa para ela e lhe deram um vestido novo de presente, dizendo que gostaria muito de vê-la como um vestido novo na reunião seguinte. Ela ficou muito feliz e prometeu que na próxima reunião viria trajada assim. E de fato veio. Na reunião seguinte chegou de vestido novo, mas quando entrou, sentou-se o velho e conhecido mau cheiro estava lá. Ela simplesmente vestiria o novo vestido por cima dos trapos. Isso não funcionou. Isso não funciona com o eterno. Interessante, né? Ele pegou um exemplo para trazer. Ele detecta facilmente o mau cheiro dos nossos pecados não tratados. Ele vê os trapos imundos dos nossos pecados não resolvidos por debaixo da fachada de limpeza que apresentamos. É necessário, antes de tudo, resolver a questão dos trapos imundos da nossa vida, dos nossos relacionamentos sujos, do nosso linguajar impuro, dos nossos pensamentos lascivos, para que então possamos começar a falar em plenitude do Espírito, em avivamento espiritual. Forte, hein? Deu uma lapada, tá dando uma lapada na gente aqui. E nós, né, pessoal? Todos nós temos problemas. Eu creio que esse ponto é muito importante e deve ser bastante enfatizado. É uma observação que tem quase desaparecido de alguns
círculos evangélicos que pregam avivamento. Creio que, se desejarmos de fato o avivamento, devemos estar conscientes de fato de que primeiro vem este trabalho do Espírito de quebrantamento, de convicção de pecado, de limpeza, de saneamento de nossa vida, do concílio da igreja, da sua organização. Primeiramente, isso precisa ser resolvido e enfrentado para que, enfim, possamos ter a plenitude do Espírito Santo, o Espírito do Eterno. Beleza, pessoal, terminamos aqui, né? Trouxe algumas informações bastante importantes e fica a reflexão, né? Nós, né? Algumas coisas aqui no finalzinho que achei não concordei muito, mas a questão do pecado ali é algo muito sério, né? Que nós, né? As pessoas que confessam a Cristo, temos que começar a olhar para esse ponto, né? E começar a buscar de fato encher-vos do Espírito do Eterno. Fique na paz e um abraço do irmão Alex.